Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Reginaldo Pereira, que é apresentador de televisão e idealizador do programa Inova 360 da Record News. O Reginaldo também é palestrante, tradutor de negócios complexos, defensor do tema Ninguém compra o que não entende, simplifique o seu negócio. Marido da Sandra, pai do Kevin, Nicolas, Thomas e Christian, além de servo de Deus. Sem mais, vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é o Reginaldo Pereira. Reginaldo, como sempre, como eu gosto de fazer, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Prazer imenso estar com vocês aqui. Rodilson, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, compartilhando um pouco para vocês aí do Batalha das Startups, esse reality show que a gente vai entrar agora na segunda temporada, e poder, é claro, compartilhar um pouquinho também daquilo que são os desafios de empreender no Brasil, para sua audiência aí, o pessoal que acompanha o GuiaCast. Obrigado pelo convite. Pessoal, nosso bate-papo de hoje é falar a batalha das startups. E para isso eu escolhi nada mais, nada menos que um empreendedor. Por isso que antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, Reginaldo, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre você. Você aparentemente que foi empreendedor desde sempre, fundou aí a Descubranet.com, fundou depois a BuzzPage até iniciar o Inova 360 em 2018. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que foi o início da sua carreira profissional, se você sempre quis trabalhar com comunicação e empreendedorismo. Quando a gente fala disso, né, que você fez isso, não tem empreendedor no Brasil que tenha mais de 30, 40 anos, que não tenha no seu histórico aí várias e várias participações em muitos negócios. Acho que é totalmente normal a gente ter no nosso currículo, principalmente aquele que é empreendedor, vários negócios tendo participação. Então, eu comecei a minha carreira com 14 para 16 anos ali, como aprendiz de serviços gráficos, depois estudei inglês e chegou uma hora que eu não tinha condições de continuar pagando o curso de inglês e aconteceu uma história bem interessante, porque o curso de inglês, para quem não sabe, quanto mais você vai desenvolvendo, vai ficando mais caro. E chegou no nível de estágio, Rodilson, que eu não tinha condições de pagar. Minha família pobre, meu pai pedreiro, minha mãe costureira, e aí foi onde eu tive que encontrar uma opção. E a opção foi, ao invés de pagar para ter aula de inglês, por que não receber para ter aula de inglês? E a minha carreira de empreendedor começou ali, da necessidade, que é inclusive a vida da maioria dos empreendedores que vem de famílias mais humildes, como era o meu caso. Então, eu não tinha condições de pagar o estágio mais caro do curso de inglês. Comecei, então, a dar aulas de inglês. Fui fazer estágio. Uma história bem interessante, vale a pena contar para a gente se divertir um pouquinho. Eu trabalhava de operador de telemarketing na época, meio período, e fazia o meu curso de inglês. Foi uma coisa muito interessante que eu fui fazer o teste lá numa escola para ver se eu conseguia pegar uma turma para dar aula de inglês. E, cara, foi muito engraçado, porque eu fui péssimo. E a pessoa falou assim, cara, não tem condições de você dar aula, não. Eu falei, tudo bem, beleza. Aí, olha só, fui trabalhar no telemarketing, tô lá na posição do telemarketing, ligo o cara umas 10 vezes, a supervisora falou, Reginaldo, tem alguma coisa aí, tem uma pessoa que não fala com você sabe que você não pode receber ligação enquanto você tá aí no atendimento, mas, ela falou que era urgente e atende lá. Aí eu fui atender a ligação e as ligações são todas gravadas, todas monitoradas. E aí o cara, olha, você não foi bem no teste, na verdade não tinha nem condições de assumir nenhuma turma, mas, cara, a gente precisava muito de professor e vai ter que ser você mesmo. Você pode dar uma aula para turma iniciante? A turma iniciante mesmo, eu falei, cara, vou, claro. E aí a gente começou a combinar o horário e tal da turma, não sei o quê, né? E nisso, eu disse, olha que engraçado, cara, a supervisora pegou o telefone a partir dessa hora, que a gente estava combinando como que ia fazer as turmas, tal. E aí terminei a ligação, ela veio e falou, pô, você vai dar aula de inglês agora? Eu falei, vou. Daí eu tô surpreso. Ela falou, quanto você cobraria para dar aula para todo o departamento aqui também? A gente precisava dar pelo menos noções básicas para os nossos operadores aqui. Eu falei, tanto. Ela, combinado, fechado, então pode dar as aulas. E aí eu comecei a dar aula de inglês nisso e foi uma jornada bem interessante. Vale o aprendizado para quem é empreendedor, que é o seguinte, eu não tinha, cara, condições técnicas
de sustentar aulas avançadas. Agora, a base, o iniciante, tranquilo, fazia com o pé nas costas. E aí foi onde eu tive que usar criatividade, porque todo empreendedor ele precisa de uma dose de criatividade para suplantar aquilo que é uma deficiência técnica. Então, o que eu fiz na minha primeira aula? Peguei uma música do U2, tirei lá o verbo to be da música do U2, passei na Bomboniere, comprei um saco de bala e fiz a festa com a garotada. Coloquei a música que todo mundo gostava, tirei as palavras lá e cada um que acertando a palavrinha lá do verbo to be, eu dava uma bala e fiz uma festa, a aula foi demais. Eu nunca vou esquecer, foi no sábado de manhã, e quando eu terminei a aula, o diretor da escola chegou para mim e falou assim, cara, você é um fenômeno, os alunos adoraram, você está contratado, vai dar aula aqui agora com a gente. Então, foi a minha primeira experiência ali de empreendedor. Por quê? A partir daí eu comecei também a dar aulas particulares. E eu sempre falo essa história, que muitas vezes o empreendedor, ele espera que tudo seja perfeito para ele começar o empreendimento. E, na verdade, perfeição, cara, não existe. Até os projetos da Microsoft dão pau. Era muito comum ver lá o Bill Gates na apresentação lá dos projetos, o Windows travar quando ele estava apresentando lá o Windows, né, para os lançamentos. Cara, normal. Todo empreendedor ele precisa aprender a conviver com as dificuldades, com os seus desafios. E eu, desde cedo, essa história eu tinha 16 para 17 anos, quando eu experimentei a primeira oportunidade de empreender. E daí eu não parei mais. Depois eu tive a minha própria escola. Da própria escola eu tive depois uma agência digital. Trabalhei com clínicas de cirurgia plástica. Eu costumo dizer que eu tive um grande privilégio na minha vida de vender pé. Você sabia que eu já vendi um pé? Quer saber essa história, Rodilson? Vender pé, novo, é bom pra gente entender exatamente as dificuldades de um empreendedor. Eu fico muito feliz de ouvir essa história que você tá trazendo pra gente, principalmente porque eu vim também de uma forma um pouco parecida. O meu pai era porteiro e a minha mãe faxineira, né? E isso fez que, independente das nossas circunstâncias, estamos aqui eu e você conversando e contando um pouquinho dessa história. Então mostra claramente que, independente das circunstâncias, você consegue chegar onde você quiser, desde que, como você deixou bem claro, você não veja as escadas como dificuldade. Basta você dar um passo de cada vez que você consegue chegar ao topo. E falando dessa história de vender pé, como é que é essa história? Essa é boa, cara. Eu tenho muita história legal. Aí vamos ver se a gente tem um tempinho aqui. Eu vou contar umas histórias pra vocês aí, que geralmente a gente acaba no... Porque quando eu entrevisto, eu não consigo contar as minhas histórias, pô. E é muito legal ser entrevistado, porque aí beleza, toda a responsabilidade da condição da conversa tá com o Rodilson e eu tô de boa aqui, ó, tranquilão, posso falar à vontade. Agora eu vou usufruir, tá, Rodilson? Vou usufruir porque eu tô do lado entrevistando, né, que é o meu dia a dia. Já são mais de 1000 entrevistas que eu conduzi lá na Record News, todos os dias, geralmente conteúdo bem técnico, né, porque a gente fala de inovação, de empreendedorismo, então são de startups, então são conteúdos que muitas vezes são bastante técnicos, e aí a gente tem aquela necessidade de entrar no nível de conversa muito alto. Então, aqui tá mais tranquilo, vamos lá. A história de vender pé é o seguinte, eu tinha escola de inglês, ganhei bastante dinheiro com escola de inglês, criei 3 dos meus 4 filhos foram criados com a escola de inglês, e aí franqueei, cheguei a ter franquias de escolas, e a franquia deu errado, deu ruim, cheguei a ter 4 unidades franqueadas. Essas histórias, pouca gente sabe dessa história, hein? Isso aqui é voltar no tempo lá. Essas franquias, elas não foram bem, eu fui trabalhar como parceria numa outra escola. Foi engraçado que eu tinha ido comprar essa escola quando eu tinha rede de franquias, e aí o cara não quis vender para mim, mas eu vi que era uma escola muito boa. Eu falei, cara, essa escola é muito boa. Lá no Itaim Paulista, lá no fundão da Zona Leste. E aí quando o meu projeto com as minhas escolas deram um problema e eu acabei perdendo as escolas, e fechou, mas isso fica para outro dia, essa história triste, eu fechei uma parceria com essa escola que eu ia comprar. É uma outra história bacana, porque eu cheguei lá para ele e falei assim, cara, eu ia comprar a tua escola, né? Ele Eu falei, então, agora eu perdi a minha e quero trabalhar com você. Vamos fazer uma parceria aí. E aí a gente começou lá um projeto bem bacana. Só que não tinha receita, cara, ganhava um pouquinho. E nisso eu comecei a dar treinamentos de vendas. E fui dar treinamento para uma clínica de cirurgia plástica. Nessa clínica, eu treinei os vendedores tão bem que os caras superaram todas as metas de vendas. E aí o dono da clínica falou, cara, se dá treinamento, você tem aí uma parceria numa escola, quanto você ganha? Eu falei, cara, tem um X. Já falei um X um pouco mais alto do que a verdade. Ele, cara, eu te pago o dobro para você vir trabalhar com a gente aqui. Você ensinou bem os meus vendedores. Vem trabalhar com a gente. Eu aceitei o desafio, saí da área da educação, que até então eu vendia inglês que ninguém queria, e fui vender cirurgia plástica que todo mundo queria. O dono da clínica, ele teve paralisia infantil, então ele usava uma órtese, que era o equipamento para ele poder ficar de pé, né? Prótese é quando você não tem o membro, e órtese é quando você usa o equipamento para você poder manter o seu equilíbrio e tal. E aí um dia a gente estava lá na clínica, vendendo cirurgia plástica e tal, um sucesso, e ele falou assim, olha, cara, eu vou ter que ir lá em Campinas ajustar a minha órtese, porque em São Paulo não tem.
E aí ele deu um desabafo assim, ele falou assim, cara, como eu queria trazer para São Paulo esse projeto da gente vender próteses e órteses, que são equipamentos ortopédicos. E aquilo, cara, ficou assim no meu, sabe, no consciente, assim no meu coração. Eu falei, visão empreendedora. Falei, cara, beleza. E aí eu fui com ele, acompanhei ele até Campinas, o lugar que tinha que fazer, o cara atendeu ele, tal. E enquanto ele estava lá fazendo o tratamento e trocando o equipamento, eu estava lá na administração entendendo como é que era, conversando com o pessoal, fiz uma proposta para o dono lá, falei, cara, vamos levar um negócio desse para São Paulo? Eu montei o projeto, porque até então não se financiava esse tipo de equipamento ortopédico. E é caro. É caro pra caramba. E você tem a ACD, e muito pouco a gente sabe que eles têm uma linha de doação gratuita de equipamentos, porém são equipamentos básicos e simples. Os equipamentos mais modernos, que são importados e tudo mais, não são fornecidos gratuitamente. Você tem que pagar e são caros pra caramba. É uma grana. E aí fica aquele negócio do cara fazer aquelas listinhas lá, pedindo doação, aquela coisa. E não tinha uma linha de financiamento. E como a gente já financiava a cirurgia plástica, então eu montei o projeto para a gente também financiar esses sistemas. E aí foi onde eu vivi um dos dias mais incríveis da minha vida e mais emocionantes. Toda vez que eu conto isso, eu choro. Então, perdoe a audiência aí do GuiaCast se eu me emocionar. Mas foi incrível, cara, porque a gente montou o projeto, montou o centro ortopédico lá na clínica de cirurgia plástica. Então, uma parte do andar ficou para cirurgia plástica, outra parte do andar ficou para ortopedia. A gente montou lá uma área para fazer esse atendimento. Colocamos anúncio na televisão, colocamos anúncio nos meios de comunicação. E me vem lá, então, o primeiro cliente, uma senhora que tinha tido diabetes e tinha perdido o pé esquerdo. Foi amputado o pé dela. E ela não conseguia comprar por vias normais, que é caríssimo o equipamento, e a gente vendeu para ela uma prótese do pé esquerdo importado da Alemanha. Eu nunca vou esquecer da marca Ottobock, caríssimo, vi um financiamento em não sei quantas parcelas, e o dia, cara, que ela chegou lá, que deu tudo certo, aprovou o financiamento, o equipamento chegou, o fisioterapeuta lá, o ortopedista fez toda a adaptação, o dia que ela colocou, cara, e deu o primeiro passo com aquele pé, que ela olhou pra mim assim e falou assim, eu quero te agradecer porque você me fez voltar a andar. Cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida como empreendedor, foi ver aquilo acontecer. Foi emocionante, eu tenho gravado isso na minha memória. E são experiências como essas, porque muitas vezes a gente como empreendedor, a gente acha que é só pelo dinheiro. Mas quantas e quantas coisas bacanas você não faz que impactam a vida das pessoas. E a melhor venda que você faz, o melhor produto, a melhor história de relacionamento com o cliente que você possa ter, Rodilson, eu acredito, que é quando você realmente resolve um problema da pessoa. A gente fala muito sobre os empreendedores quando eles, eu tenho uma causa, eu tenho um propósito. Cara, todo produto ou serviço tem um propósito, todo. Pode ser que você tenha poucas experiências e privilégios como essa que eu tive. Porque essa foi, assim, de toda a minha carreira, meu Deus, essa foi o pico, foi o máximo, foi assim, o nível hard de acrescentar valor à vida de alguém. Eu nunca mais vi aquela senhora, né, sair da clínica e tal, fui seguir outro caminho. Mas olha só, aquilo marcou a minha vida, porque foi um nível hard, né, o nível máximo de agregar valor à vida de um cliente. Fazer uma pessoa voltar a andar, devolver a saúde, devolver a mobilidade. Cara, que incrível, que alegria, que satisfação ver aquilo. Porém, ainda hoje, quando, por exemplo, eu ajudo uma startup a performar e ela entra aqui pequenininha e daqui a pouco ela tem lá 20 funcionários e ela começa a vender para o Brasil inteiro e ela recebe um financiamento, um aporte multimilionário e gera tudo, cara, a satisfação também é muito grande. Por quê? Ainda que você não tenha o peso emocional do 1 a 1, como eu tive ali, de você poder pegar, sentir. Eu lembro que eu abracei a senhora assim, e ela deu uns pequenos passos ali na fisioterapia. Cara, isso é bacana. Só que ainda hoje eu trago comigo essa mesma sensação de qualquer operação comercial que eu faça, seja ela apoiar uma startup, seja fazer uma ação de um merchandising para um cliente vender mais e o produto chegar na casa da pessoa, seja um investidor que a gente conecta aqui com as startups que nós temos e esse investidor faz um investimento, depois ele tem um retorno financeiro daquele aporte que ele fez na startup. Tudo isso a gente está acrescentando valor à vida das pessoas. Quem diria que através, né, do Inova 360 você ia conseguir sentir pelo menos um pouco da emoção que você sentiu
lá no início, né? Então, trazendo exatamente, né, fazendo alusão um pouco agora ao Inova 360, que a gente sabe que é o primeiro programa da TV brasileira focado em inovação, como você falou, focado em tecnologia e também economia digital. Você poderia nos dar um overview sobre como que foi o início do programa, o conceito inicial, né, e quais foram também as alterações no decorrer dos anos? Claro, claro. E uma coisa bacana também, gente, é assim, muitas vezes a gente acha que a nossa vida acontece conforme planejado. Mas na vida do empreendedor, pouquíssimas coisas acontecem como planejado. Ou, na verdade, quase nada acontece conforme planejado. Ou, ainda, que bom que as coisas não aconteçam conforme planejado. Então, continuando a linha do tempo, então a clínica de cirurgia plástica, que passou também até a clínica ortopédica. E aí, de lá, eu saí para abrir a minha agência digital, que é a Descubranet, e eu percebi a carência que havia de conteúdos e projetos feitos para a divulgação dos meios digitais. Só para vocês terem uma ideia, gente, como que eu estou falando é uma coisa muito séria, eu não sei como é que está hoje, tá? Mas saúde é o terceiro item mais procurado nas buscas do Google. É o terceiro tema. O primeiro tema, pelo menos isso em 2010, tá? Não sei como é que está hoje, porque eu não tenho acompanhado isso. Não posso cometer aqui, falar um dado falso. Mas na época, saúde era o terceiro. O primeiro é sexo, né? As pessoas procurando coisas sobre sexualidade. O segundo, sobre religião, e aí é onde entra a parte de autoestima e toda autoajuda. E o terceiro é saúde. Então, quando eu tinha a clínica de cirurgia plástica lá e a clínica ortopédica, fui confundindo com odontológica, porque tinha odontológica também. Depois a gente montou a clínica odontológica. Eram esses 3 segmentos que a gente tinha lá. Tinha muita dificuldade de contratar uma agência. E eu vi ali um mercado gigantesco. Por quê? A área da saúde no Brasil é extremamente regulamentada. Pra vocês terem uma ideia, só agora com a pandemia que foi liberado videoconferência para consulta, que é a famosa telemedicina. Até então não podia. Eu lembro uma vez eu dei uma palestra na Bayer e foi muito engraçado, porque eles colocaram lá médicos no evento, lá no Hotel Grand Hyatt, um evento chiquérrimo, um monte de médico AAA, dos principais hospitais ali no evento. E olha o que aconteceu, gente. Falei sobre parte da área da saúde e eu falei assim, olha gente, inclusive vocês sabem o problema que é quando você consulta via WhatsApp, e contei de 2 ou 3 casos que tinham ganhado notoriedade nos meios de comunicação de processos onde os pacientes usaram o WhatsApp como prova de tratamentos ou indicação de remédio e tudo mais, e mostrei ali alguns casos que não podia fazer isso, cuidado, você que é melhor. Acabou a palestra, sabe por quê? A galera pegou o WhatsApp e começou a deletar e a apagar os negócios no meio da palestra. Foi assim, uma bagunça geral. Falei, caramba, como baguncei aqui o nosso evento, volta aqui, depois vocês apagam aí, gente, olha aqui, foco para terminar o conteúdo. E por que isso? Porque a área da saúde é crítica, a legislação é terrível, então o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina são muito rígidos quanto aos conteúdos que são divulgados. O médico pode ser processado por aquilo que ele fala nas redes sociais e por aquilo que o paciente dele fala dele na rede social. Então, por exemplo, um cirurgião plástico, se ele recebe um elogio de um tratamento, de um antes e depois de um paciente, ele responde para aquele paciente. Ele tem que notificar o paciente a tirar do ar aquele depoimento. É uma coisa bem crítica. Então, sabendo disso, eu me especializei muito disso por causa da cirurgia plástica, eu acabei abrindo a agência digital para oferecer esse serviço. E aí virei presidente de comitê de marketing médico, lá pela Abrad, dei dezenas de palestras falando sobre o tema, fiz projetos para grandes hospitais, como Albert Einstein, como os principais médicos de São Paulo. Porque assim, né, Rodilson, se é para fazer, vamos fazer direito, né? Se é para fazer, vamos fazer bem feito. E eu sempre fui muito intenso. Eu nunca entrei em nenhum projeto para fazer meia boca. Por isso que até o Inova 360, o Batalha das Startups, ele tem uma curva de ascensão de crescimento muito grande. Porque se é para fazer, eu sempre dei o meu melhor. E aí fica uma outra dica para os empreendedores. Cara, não importa se você vende geladinho. Caraca, sempre tem um jeito melhor de vender a droga do geladinho. Sempre tem um jeito de encantar o teu cliente. A gente vê isso o pessoal aí nos faróis, né? Então, cada um inventa um jeito diferente de vender uma coisa que se torna, inclusive, notícia, né? Porque o pessoal aparece trazendo inovação em algo tão comum que no nosso dia a dia você nem presta atenção. Concordo totalmente, cara. Totalmente. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fica aí achando que você é o patinho feio, que você não tem dinheiro, que você não tem apoio, que você não tem... Cara, dane-se o que você não tem. O que você não tem, a gente já sabe. O que a gente tem que descobrir é o que você tem, é o que você sabe, é o que você pode. E aí eu abri a agência digital, sucesso a agência, foi bem bacana. E aí eu tive uma paixão, Rodilson. Me apaixonei por startups, cara. Eu tinha uma agência redondinha, faturamento bacana, atendendo as principais contas de médicos, fazendo campanhas bem-sucedidas, vivendo um sucesso bem legal, mas aí eu vi esse negócio chamado startups.
e eu me apaixonei. Eu fiquei assim, encantado em ver o mundo das startups. Gente, é um negócio de louco. Isso em 2014 para 2015, eu percebi que era um mundo incrível. Empresas recém-criadas, com base tecnológica ou não, muitas vezes as pessoas confundem, acham que startup é só empresa de tecnologia, mas negócios surreais que cresceram dígitos, assim, absurdos. Hoje a gente olha e vê, por exemplo, no Nubank, que é uma startup brasileira, a maior fintech do mundo, que recebeu 500 e poucos milhões aí do Warren Buffett, e assim, a coisa assim, gigantesca, mas não é de hoje que o mundo das startups acontece. Talvez muitos, eu brinco que é o seguinte, Rodilson, muitos estão rindo com a piada só agora, mas a piada é velha. Tem gente rindo dessa piada faz tempo. Então talvez você está rindo só agora, mas não, cara, essa piada já foi contada há muitos anos atrás. E eu percebi isso em 2014 para 2015. Então o que eu fiz? Fechei a minha agência e investi numa startup. Criei uma startup chamada BuzzPage, que gerava conteúdo com o uso de inteligência artificial. Peguei ali uma parceria com a IBM, usando a inteligência artificial do Watson, que é um dos primeiros programas de inteligência artificial do mundo, e comecei. Arrecadei R$1,5 milhão com investidores. Esses investidores não eram investidores qualificados, foram investidores que a gente chama de primeiro nível, que geralmente são investidores, os primeiros investidores de um projeto família, os amigos e pessoas que estão próximas, mas que não têm uma qualificação de investidor profissional. O investidor profissional ele é mais criterioso, ele quer um business plan mais estruturado. Amigo com PowerPoint você convence. Você mostra o PowerPoint, fala, tem uma ideia aqui maravilhosa, meu negócio vai bombar. Vem um amigo para não perder a amizade, ele vai lá e te empresta um dinheiro, te dá o dinheiro, compra uma cota que você está vendendo. É assim que as empresas de multinível crescem, é assim que a coisa acontece, né? E eu fui por esse caminho, nessa primeira startup, sem muita qualificação, sem muito entendimento, sem experiência nenhuma, sem ter passado por aceleradora, mas eu achei que eu podia fazer um projeto grandioso. Já tinha contato com a IBM, porque eu era fornecedor da IBM para as tecnologias nas campanhas digitais, na área da saúde. Eu já colaborava com o grupo da IBM do Watson, que gerava conteúdo para a área da saúde com uso de inteligência artificial, e adaptei esse projeto, fiz a BuzzPage, só que foi o seguinte, cara, faliu. Deu ruim, explodiu. Fiquei devendo R$1,5 milhão de gênio que tinha ganhado o prêmio de ideia mais inovadora de 2016, de novo Zuckerberg brasileiro, como me chamava, de expectativa de ter um negócio avaliado em R$100 milhões para um falido, quebrado. Fui morar de favor na casa do sogro de volta, perdi amigos, perdi dinheiro, perdi patrimônio, perdi casa, perdi carro, perdi tudo. Ou seja, é aquilo que a gente chama de uma frustração gigantesca, e entrei para a estatística. E aonde vale a pena a gente abrir um parênteses aqui para a tua audiência, tá? Que fique isso de aprendizado para quem está ouvindo a gente. Há um dizer no mundo das startups que eu sou contrário, muito contrário, que é esse negócio de startup tem que errar mesmo, erre rápido, erre para frente, é a cultura do erro. Todo mundo acha bonito errar, porém, é bonito quando o outro erra. Ninguém quer ficar devendo R$1,5 milhão. Cara, então essa é a minha cicatriz. Em 2018, estava quebrado, falido. 2017, dezembro de 2017 para 2018, a gente, a ceia de Natal foi semidão. Sabe o que é semidão? Semidão eu como. Tá boa. Foi na casa dos amigos, da família. Foi o pior momento da minha vida. A gente passou assim por um vale terrível. Eu só não me joguei da ponte pela fé e pela família. A fé de que Deus tinha um propósito nisso e de que todas as coisas acontecem e Deus está no controle da nossa vida, até nos dias que a gente erra. Mas eu também não considero que o meu erro foi má sorte. Não considero que o meu erro foi porque Deus quis que eu passasse por um problema. Eu não considero que o meu erro foi porque me sacanearam. Eu não acredito a minha falência a ninguém, a não ser a mim mesmo. E assumir a responsabilidade de ter feito um projeto com mau planejamento, confiando nas pessoas erradas, por mais que aparentemente eu estava buscando mentorias e consultorias e gastei fortuna, boa parte desse R$1,5 milhão que eu levantei para o projeto foram pagos para pessoas, desenvolvedores de tecnologia, consultores e mentores, pessoas que se diziam especialistas para apoiar o projeto e garantir que o projeto acontecesse. Mas ao invés disso, todo mundo sugou um pouquinho do dinheiro e o projeto não foi para frente, e aí você entra numa espiral. E quando eu percebi que o projeto começou a ter gargalos, eu disse, o que acontece nessa hora? E fica uma lição assim, você que é empreendedor, preste atenção no que eu vou dizer agora. Entra numa espiral de baixa estima, de medo, e você se trava.
Então, se eu tivesse forçado, continuado no ritmo que eu estava, eu teria arrecadado mais 1 milhão, mais 2 milhões, mais 3 milhões de reais e teria trocado a equipe de tecnologia e teria feito o projeto decolar. Não tinha problema nisso. O projeto era real, era sensato, tinha estrutura. Só que quando começaram a chegar as más notícias e as primeiras dificuldades, eu bloqueei, cara, eu travei. Eu não tive força para continuar a buscar investimento. Eu me fechei e até as pessoas são cruéis nessa fase, porque quando você começa a não entregar resultado, as pessoas começam a culpar o CPF. Porque assim, enquanto o projeto está voando, o projeto é maravilhoso e você é gênio. Quando o projeto começa a declinar e tem problemas no projeto estrutural, as pessoas elas têm dificuldade de analisar o projeto e criticar o projeto. Elas começam a criticar a pessoa. Então era o Reginaldo que não trabalhava direito, era o Reginaldo que estava dando golpe, era o Reginaldo que me colocou não sei o quê. Então a culpa ela vem para o CPF e as pessoas começam a criticar e a bater muito no CPF, na pessoa, no empreendedor. E aí é onde desestabiliza, na maioria das vezes, o empreendedor. Ele não consegue manter as rédeas do projeto e ele desaba. E foi o que aconteceu comigo. Reginaldo, e a virada de chave, por exemplo? Porque geralmente o próximo projeto te dá um ânimo, né, para você, né, renovar as suas crenças como empreendedor e assim por diante. Essa virada de chave que você foi por Inova, demorou muito? Então, aí vale a pena a gente falar sobre isso, porque essa transição ela não é fácil. Mas, voltando, se você tem família e fé, você aguarda que alguma coisa boa aconteça. Como eu estava falando, você é muito criticado no CPF. Então, a nossa vitória acontece na mente, né, cara? Você vê um jogador de futebol, quando o time tá bom, a bola bate nele e entra, né? Quando o cara tá lá com peso, que o time levou um gol, que tal, a coisa desmorona. E o empreendedor, e eu faço muito essa analogia do empreendedor com o esporte, porque o empreendedor você tem que treinar, tem que se preparar, tem competitividade, tem que vencer a si mesmo, tem que vencer a sua concorrência, tem que vencer o mercado, vem legislação, aí vem o campo, aí choveu, aí não sei o quê. Então, assim, o empreendedor ele pode muito ser espelhado com o esportista. E o esportista, a gente sabe, cara, a mente do cara é a principal arma dele. Muitas vezes o corpo, ele se supera quando o cara tá bem mentalmente. E o contrário também. Então, quantas vezes você vê atletas de alta performance, de alto rendimento, que não estão bem no momento emocional e o cara não consegue performar. E o empreendedor passa por isso. E quando eu quebrei, que aí eu passei, né, de gênio para estelionatário, de gênio para maluco, de gênio, né, eu me chamava de megalomaníaco. Não, como que você, filho de um pedreiro e de uma costureira, pode criar um projeto que vale 100 milhões? As pessoas elas não conseguem entender isso. E todo mundo parece que tem uma torcida pra você dar errado, né, gente? Ou aqueles, né? Eu já sabia que não ia dar certo. Exato. Porque parece que as pessoas querem justificar o fracasso delas na derrota dos outros. Entendeu? E isso é muito... O empreendedor que não aprende a lidar com isso, por isso que eu estou gastando tempo falar sobre isso, tá, gente? Eu gosto de compartilhar essa história, porque talvez você está assistindo a gente agora aqui, seja passando por isso, ou vivenciando isso de alguma forma, ou você vai viver, porque empreendedor vai passar por isso, tá? Empreendedor vai passar. Uma hora ou outra você vai ser questionado, você vai ter o teu projeto sendo provado, você vai ter ali que reagir ao mercado, a uma concorrência, a algum problema. Então você vai precisar ter uma estrutura para você sair dessa fase. E no meu caso, o que aconteceu? Cara, eu me apeguei à minha fé, eu me apeguei à minha família. Eu lembrava que tinha uma coisa interessante, né? Que era assim, né? Eu não pude escolher nascer família rica. Fato. A memória que eu tenho da minha infância, Rodilson, é da minha mãe fazendo comida sentada na cama e falando para mim, filho, não chega perto do fogão que a panela tá quente, vai pular do outro lado da cama. Porque a gente morava num quarto que era tudo um cômodo. Você tinha lá a cozinha, a cama, tudo junto ali. Essa é a memória que eu tenho da minha infância, de uma extrema pobreza. E você precisa virar essa chavinha para você vencer isso. E as pessoas, elas acham bonito a história de quem venceu, pô, que legal, mas a maior parte da plateia, ela se justifica atrás de projetos que não deu certo. Tá vendo? Olha lá, ele não deu certo, eu vou tentar também? Melhor nem tentar, tá, gente? Então, por isso que o empreendedor precisa tomar muito cuidado com isso. E graças a Deus que hoje a gente tem muitas influências, muitas histórias positivas, e os grandes empreendedores têm compartilhado as suas histórias. É bem bacana as lives, os encontros, que alguns influenciadores fazem, que eles compartilham as suas histórias de superação e dão ali a trilha de entrega de conteúdo para que você possa ter sucesso também e mostram que é possível. Mas voltando ao meu caso, quando eu quebrei, fali, explodi, tudo errado, eu tinha fé e família. E um sonho. Cara, eu sei que eu posso fazer alguma coisa a mais. Eu não sou essa tranqueira que estão dizendo. Eu não sou esse incompetente que está aparecendo que eu sou. Eu não sou esse desgraçado. Cara, fez parte, errei aqui. Tem uma analogia que eu uso, que o pessoal rico eu falo, que é assim, você já foi no parquinho e viu o carrossel?
e tem crianças andando no carrossel, aquela musiquinha do carrossel, comendo algodão doce, e você olha de longe e fala assim, nossa, que brinquedo legal, eu vou brincar no carrossel também. E aí quando você vai entrar, só que você pensa que o cavalinho vai parar, vai abaixar para você, e vai falar, sobe aqui, querido, seja bem-vindo. Caramba! Chegou perto do cavalinho e dá um coice, você vai parar lá do outro lado do parque, tá? Foi o que aconteceu comigo. Achei que eu ia brincar de ser startup, achei que ia ser legal, porque o mundo estava dando certo, mas sem preparação, sem conhecimento, sem projeto estruturado, foi tapa na orelha. Tudo bem, volta para a prancheta então. E aí surge o Inova 360. E aí Deus tem os caminhos dele, né? Olha só, com tudo errado, eu fui atrás de uma reunião. Eu estava comprando mídia para startup. Tinha um plano de mídia de investir cerca de R$500 mil em mídia televisiva, mais um tanto de valor na mídia digital, porque a minha plataforma precisava atrair público e eu precisava divulgar. Eu tinha uma negociação com a Record News, comprando mídia. E quando tudo deu errado, cara, eu cancelei todas as reuniões. Eu falei, imagina, perdi tudo. E sabe, uma vozinha lá dentro, Deus, o Espírito Santo, falou assim pra mim, cara, vai nessa reunião. E eu falei, cara, não tem condições de ir nessa reunião, porque eu não vou poder comprar. O cara tá esperando que eu vou assinar um cheque lá pra ele de R$500 mil lá na emissora. Cara, fui pra reunião, meio envergonhado e tal. Aí cheguei lá, né, fiz a reunião com o diretor lá da emissora, e ele naquela expectativa de ganhar um cheque meu. Eu cheguei lá e falei, cara, deixa eu te contar. O investidor pulou fora, a tecnologia não funcionou, a IBM suspendeu a parceria, eu tive que entregar o imóvel que eu estava lá, não sei o quê, estou devendo R$1,5 milhão e vim aqui por educação, te agradecer muito que você abriu as portas da emissora para mim, mas vim só te agradecer, desculpa de ter feito você perder seu tempo comigo. E, cara, eu pronto para ouvir o xingo dele e tchau. Cara, ele parou, olhou para mim e perguntou, você vai fazer o que da vida agora? Falei, cara, não sei, acho que eu vou voltar a trabalhar com marketing digital, acho que eu vou retomar minha agência, vou vender uns 2, 3 sites aí, vou continuar a vida. Eu falei assim, cara, você conheceu muito o mundo das startups, você é um cara que muito sagaz, e a gente aqui na emissora queria ter um programa a falar de inovação. Você não quer tocar esse programa? Aí eu olhei todo feliz, falei, pô, cara, você tá me contratando? Pô, consegui um emprego, cara. Eu trabalhar na televisão, qual que é o salário de um apresentador de TV? Tá todo esperançoso, cara. Vai abrir um sorriso. Cara, não confunda. A gente aqui trabalha por concessão, você pode ser um concessionário, a concessão custa X mil reais, e a gente libera para você o espaço. Cara, você não tá entendendo, eu tô falido, quebrado. Como é que eu vou pagar uma concessão de uma emissora de TV que é não sei quantos mil reais? Você tá maluco? Não tem condições, eu quero te agradecer. Cara, fico lisonjeado de você achar que eu poderia fazer isso, mas não tem como. E aí ele falou uma palavrinha, cara, que mudou tudo. Ele falou assim, cara, o que tiver que ser, será. Eu acho que pode ser uma forma de você compartilhar a tua história, a tua experiência, ajudar outros empreendedores e, quem sabe, não dá certo. Procura os investidores que te ajudaram na BuzzPage, talvez algum deles venha com você. Eu saí dali, cara, eu não sabia se eu agradecia a Deus, se eu brigava com Deus, se eu chorava, se eu reclamava. Mas, enfim, falei com uma pessoa. Falei, cara, olha o que me aconteceu. Fui lá na emissora para agradecer, para dar tchau. O cara me ofereceu um programa. Se eu tivesse condições, seria bem bacana para compartilhar minha história. Sabe o que o cara falou? Meu, liga para fulano. Nunca tinha falado com o cara. Fulano gosta dessas coisas. Eu disse, peguei o telefone, cara, liguei. Falei, ó, fulano, tudo bem? Ó, quem passou seu telefone foi o Beltrano. Cara, tô com um projeto aqui, tal. Tô te falando porque talvez você possa me ajudar. O cara, quanto que é esse negócio da emissora aí? Eu falei, tanto. Ele, tá bom. Manda para mim um e-mail, coloca o número da conta que eu vou pagar para você. Cara, o cara pagou, velho. E aí começou o programa. O coração até bate mais forte aqui. Até meu coração já tá batendo mais forte agora. Cara, foi louca a história. É um negócio que tipo, tinha que acontecer, velho. E aí, beleza. Eu não ia apresentar, porque eu tava, caramba, que tinha acabado de falir, tava devendo Deus e o mundo, como é que eu vou colocar a cara na televisão para falar, olha, programa de inovação, caramba. Mas aí, ó, testa apresentador 1, apresentador 2, apresentador 3, cara, e não ia. E aí nisso, o diretor artístico que hoje trabalha com a gente aqui, o Carlos, falou assim, vamos fazer um teste piloto, para o pessoal que a gente está tentando contratar aí, ver como é que faz. Desgraçado, gravou o teste piloto e mandou o teste piloto para a emissora e foi pro ar o teste piloto. Eu estou fazendo teste piloto até hoje. Então foi assim que começou a minha história como apresentador, tá? Na verdade, eu sou o dono do programa, tenho a concessão da emissora, sou o idealizador, o criador, e apresentador foi meio que por acidente, porque não tem tu, vai tu mesmo. Por isso que eu sou apresentador, porque eu não queria ser o apresentador, tá?
Mas no caso você já estava preparado, né? Então acho que você já tinha as qualidades necessárias para entregar um produto que eles gostariam. Eu acho que foi coisa que tinha que acontecer mesmo, aquilo que você disse, né? As coisas quando tem que acontecer, quando tem Deus e assim por diante, as coisas acontecem. No seu caso não foi diferente. Você estava preparado, a partir desse momento você fez aquele piloto e aquele piloto foi o que deu certo e você está dando certo até hoje. É isso que mostra que tinha um caminho a ser seguido e isso seguiu aí dentro desse conceito. Cara, vamos falar o português claro aqui, né? Vamos lá. Começo a jornada como apresentador de televisão foi terrível. Primeiro, porque eu estava com a autoestima arrebentada, em virtude do projeto ter dado errado. O segundo, é um grande desafio, porque é água e óleo. Você falar de tecnologia e inovação no meio televisivo há 4 anos atrás, porque hoje, beleza, tem um monte de programa aí, mas volta no tempo há 4 anos atrás lá. Cara, só tinha eu falando disso. Eu lembro que eu chegava nos eventos e o pessoal não queria me dar entrevista. Sabe por quê? Assim, eu vou falar que ninguém vai entender nada? Não me interessa, meu público é digital, por que eu vou aparecer no programa de televisão? Então eu tive muita resistência do ecossistema de inovação, então foi horrível a penetração. Depois o pessoal foi entendendo, a gente conseguiu gerar bons conteúdos e bons resultados. Segundo, os patrocinadores, porque estava todo mundo na época saindo da televisão e eu na televisão entrando para falar de inovação, de produtos disruptivos, com uma audiência que na época não era tão alta assim na Record News, então foram vários desafios, mas tinha uma coisa que acontecia, era muito legal, cara. O programa é abençoado, o programa é pé quente. Passe startup no programa e investidor vende zóio. Desde o começo, passavam as startups, investidor vai lá e compra. Passa startup, investidor vai lá e compra. E aí, a gente começou a ser visto pelo ecossistema de inovação, de empreendedorismo, e aí a gente tem algumas startups que passaram no programa que foram vendidas por 500 milhões de reais, que receberam um aporte, que fecharam contratos com multinacionais e tal. E aí até onde entra o batalha das startups. A gente, quando entrou a pandemia o ano passado, no dia 19, não vou esquecer, 18, 19 de março, que foi decretado aqui a quarentena em São Paulo, e a gente, praticamente um lockdown, né? Não podia ter gravação e aquela bagunça toda, né? Cidade fechada praticamente. Eu perdi, naquele dia, 60% dos patrocinadores que não tinham programa no ar. Então foi uma debandada assim, de patrocinadores absurdo. E eu fiquei assim, cara, falei, de novo vou ter que passar por um problema. E agora, o que eu faço? Só que também a gente tem uma linha de aprendizado. E aí fica a dica para todos os empreendedores que estão assistindo a gente agora. Olha só, você que é empreendedor. Cara, o ambiente startup, ele é extremamente instável, que é o tal do mundo VUCA, que é o volátil, instável, você tem todas as incertezas possíveis e imaginárias. Você precisa sempre provar o seu valor para o seu cliente, você precisa sempre estar atrás de investimento, funding, né? Trazer grana para o teu negócio. E você precisa sempre ter a resiliência. Até uma pessoa colocou aqui que a palavra que define é resiliência. Gente, resiliência é o seguinte, resiliência é você encontrar caminhos onde não tem caminhos. É o que eu costumo dizer, o que você não pode, você já sabe. Tá? Eu estava negociando agora com uma agência para fazer o nosso digital e veio um orçamento assim, absurdo. Eu falei, caramba, quero muito. A minha presença digital vai bombar com isso. Eu vou ser o novo Whindersson Nunes da parada. Uau, quero muito, quero tudo. Mas não posso pagar. Longe. Não posso pagar nem, um terço desse valor aí que eles propuseram. E aí eu olhei para a dona da agência assim e falei, Fia, você é uma fofura. Seu projeto é lindo. Mas o que eu sei eu não tenho esse budget aí. Meu orçamento está longe do que você está me oferecendo. Aí ela, que pena. Eu falei, que pena não, calma, não desligue ainda. O que a gente pode fazer? Vamos encontrar o caminho? Vamos achar uma forma de viabilizar o projeto? E essa tem que ser a cabeça do empreendedor. Vamos achar um caminho. E nisso eu achei um caminho. Eu tinha uma tese de muitas startups que passaram pelo programa e que foram compradas por alguns milhares de reais e eu tinha a oportunidade, então, de mostrar isso para quem tinha dinheiro para bancar a minha operação. Então, eu procurei alguns investidores e apresentei uma tese para eles, Rodilson. Fui para um que tinha 19 empresas. E eu fiz uma pergunta para ele, velho, quanto você gastou aí para você adquirir essas 19 empresas? Reginaldo, uma fortuna. Beleza, tenho uma ideia para te apresentar. Eu tenho um programa e a gente pode criar um conceito, que o Thiago Nigro fala muito disso agora aí, né? Virou a festa, mas eu estou fazendo isso aí há um tempinho. Media for Equity. Me dê um pedacinho do seu negócio em troca da mídia que eu posso dar à sua empresa e as conexões que vão ser geradas a partir daí. A minha tese foi validada, fizemos uma negociação, esse grupo de investidores assumiu o programa, hoje eu tenho aí sócios do Inova, e esses sócios garantiram 100% da operação e me deram a
tranquilidade emocional de poder criar algo incrível. E aí surgiu o Batalha das Startups. Agora que a conta estava paga, você consegue respirar e pensar um pouquinho melhor, né? Porque essa é outra pérola para compartilhar com os empreendedores. É difícil, velho, ter uma ideia incrível com o estômago vazio. É difícil, tá? Você ter que vender o almoço para pagar a janta e as pessoas ainda esperarem que você tenha uma estratégia maravilhosa. Não sai, não vai, cara. Não vai. O Batalha das Startups nasceu do problema, claro, que a gente tinha de ter que gerar caixa e tudo mais, porém era uma fase onde o Reginaldo e o programa Inova 360 estava 100% viabilizado e garantido a sua operação. E aí a gente lança então o reality show Batalha das Startups. E o reality show vem com essa proposta de fazer com que a startup, o fundador de uma startup, de uma ideia, ele possa subir no ringue e validar o seu projeto. A maior entrega que eu dou para uma startup, sem dúvida alguma, é a possibilidade do cara provar se o negócio dele é bom mesmo. Você conhece a história do filho da coruja? Não conheço. Você sabe por que chama pai coruja, mãe coruja? Não sei. O empreendedor tem que saber essa história, vou contar. É o seguinte, eu tenho 4 filhos, então posso falar de filho com propriedade aqui. Só da coruja assim, pai coruja, mãe coruja. Estava na floresta, os bichinhos brincando. E nisso, o tigre estava lá e veio o caçador. Ia meter bala no tigre. A coruja vai e avisa o tigre. Tigre, vaza, o caçador tá vindo logo ali, ó. O tigre, ó, some. E nisso, olha só que bacana. Ele volta depois e fala pra coruja, coruja, te devo uma, hein? Dia que tiver algum problema, me procura. Aí passam-se alguns dias, os filhotinhos estão brincando, o filhotinho da coruja, do papagaio, do periquito, do pavãozinho, estava tudo brincando as criancinhas. E vem a raposa para pegar uma das criancinhas. Esse a coruja lembra que tinha uma dívida, né, que ela podia cobrar do tigre. Foi lá no tigre e falou, tigre, pelo amor de Deus, me ajuda, salva lá o meu filhotinho, que a raposa vai lá e vai matar os filhotinhos. O tigre pergunta, claro, coruja, qual que é o seu filhotinho? Como eu vou saber qual que é o seu filhotinho lá para salvá-lo? O que a coruja responde? É o mais lindo. Daqui a pouco me veio o tigre, salvou um dos filhotinhos e trouxe para a coruja. Qual foi? O mais lindo para ele, eu acho que não é o mais lindo para não é a coruja, né, cara? Chegou lá, o filhotinho da coruja todo enrugadinho lá, feio pra caramba, e o pavãozinho todo coloridinho, falou, o mais bonito é esse aqui, ó. Foi lá, pegou. Então, por que eu conto essa história sempre? Porque a gente, quando cria uma coisa, você fica tão apaixonado pela sua ideia, e tem que ser mesmo, que você muitas vezes não enxerga os defeitos e você acha que o seu projeto é o melhor projeto do mundo, cara. E eu vejo isso todos os dias com os empreendedores. Cara, o cara chega aqui e fala que a startup dele vai revolucionar o mundo, tá? Que ele é o melhor, que o projeto dele é incrível e blá, 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 blá. E é o seguinte, cara, o plano de negócio não para em pé, não pesquisou o mercado, a conta não fecha, não testou. A tecnologia não está pronta, não tem barreira de entrada, o CAC é horrível, não validou, o projeto não tem uma viabilidade tributária, o modelo jurídico não funciona, é frágil, pode tomar uma invertida. São diversos aspectos que o empreendedor precisa analisar no seu modelo de negócio, que não é simplesmente tive uma ideia e achar que aquela ideia vai valer milhões, porque não vai. Eu me ferrei por causa disso. Cara, eu quase perdi minha casa, minha família, meus filhos por causa disso. Empreender exige um nível de responsabilidade. No Brasil, a gente ouve aquelas estatísticas lá do Sebrae, e a gente fala, nossa, de cada 10 negócios há 2 anos, somente 2 continuam, e 8 negócios falem, 80% dos negócios não são viabilizados. No mundo hoje das startups, a cada 10 startups, uma só dá certo. E aí o investidor vai investir no pool, porque pelo menos uma dando certo já recupera o capital. É muito lindo falar isso. Cara, tem um problema gigantesco. Sabe qual é esse problema? Vou contar para você. Startup não é uma arena, cara. Lembra dos filmes lá do... Você assistiu o filme lá do Gladiador? Sim. Joga lá os gladiadores na arena. Vai morrer tudo. Um vai sobreviver. Esse a gente aplaude. Maximus. E os outros, cara? São famílias, são sonhos, são projetos, são vidas que simplesmente morrem. Não morrem e acabou ali. Porque CNPJ, você que não sabe, velho, quando você abre um CNPJ, é legal. Hoje aqui em São Paulo, em 48 horas, o CNPJ está ali. 10 dias, o CNPJ está liberado. Agora você pode abrir até SA. Lindo pra caraca, mas vai fechar essa merda pra você ver. Abrir é fácil. Fechar não é fácil. Então, o negócio exige um nível de responsabilidade muito grande. Então, um dos propósitos do Batalha das Startups é exatamente isso. Colocar empreendedores no ringue do empreendedorismo, empreender sim é uma batalha, empreender sim você vai levar porrada, empreender sim você vai ter que ser forte, empreender sim você vai ter que ser resiliente. E
testar o teu projeto, validar o teu projeto. Eu lembro que na primeira temporada teve um momento muito engraçado lá, que uma empreendedora ficou puta da vida com a gente, porque a gente bateu nela, assim, né, no negócio dela, e mostrou que o negócio dela tinha várias fragilidades. E aí ela falou assim, que absurdo, eu não vim aqui para ser humilhado, eu não vim aqui meu projeto ser não sei o quê. Aí eu olhei bem nos olhos dela assim e falei assim para ela, olha, na boa, eu queria, cara, que o meu projeto tivesse passado por isso aí que você passou agora. Teria evitado eu ter perdido R$1,5 milhão, teria evitado eu ter colocado a minha família em risco, teria evitado tantas humilhações que eu passei. Então, se eu fosse você, eu olharia com um olhar crítico para o seu negócio. E sim, se você não concorda com as avaliações, é a oportunidade de você sair disso mais forte. Porque agora você vai pegar e vai bater firme e forte, sabe, naquilo que você acredita e vai validar. E se você provar que você tem razão, beleza. Eu quero mais é que os mentores fiquem com cara de ué. Já pensou que isso é na linha do reality? Chega o mentor e arrebenta lá, não, porque o seu negócio não se sustenta, a sua conta não bate, não sei o quê, não sei o quê. Eu, empreendedor, ao invés de baixar a cabeça, não, peraí, você não tá vendo direito. Quando eu falei que era isso, é por causa disso. Isso aqui eu provei, isso aqui tá validado, eu tenho clientes, o negócio tá funcionando, tá gerando receita, tá aqui a nota fiscal gerada, tá aqui o depoimento do cliente, tá aqui o valor que a minha empresa acrescenta na sociedade. E o mentor fala assim, beleza, você provou que você então tem um projeto viável, sobe lá naquele ringue. Pô, legal pra caraca. Mas sabe que a maioria das vezes não é isso que acontece. Os negócios são frágeis. E a hora que o mentor dá a primeira escovada, o negócio já se derrete todo. Então fica aí a dica para você que tem um negócio, confia no seu negócio, acredita no que você está fazendo, vem aqui no nosso ringue aqui, sobe aqui no ringue do Batalha das Startups, eu quero ver se aguenta pressão. Mas a gente teve uma audiência muito boa no reality, foi bem interessante, Adilson, a gente conseguiu aí ter a maior audiência do que o nosso programa referência, né, que é o Shark Tank. A gente ganhou muito deles na TV. No digital a gente perdeu, tá? Mas na TV a gente ganhou, estamos falando da TV. E a gente teve também uma coisa que foi muito legal, que foram as marcas que participaram. Foram 17 patrocinadores que a gente teve. Eu tive mais patrocinador que o Faustão, cara. Foi muito bacana a nossa performance de comercial aí. O pessoal mandou bem demais. E a gente já está agora aí nas inscrições da segunda temporada para as startups. O game vai ser mais dinâmico ainda. O pessoal da produção aqui preparou uma jornada incrível. Vai ter pau desde o primeiro episódio. Já vai ter duelo das startups. A gente vai ter aí uma oportunidade bacana de falar de empreendedorismo. Reginaldo, falando um pouquinho agora, né, dessa nova edição, eu gostaria que você pudesse falar pra gente quando que será a segunda edição e que novidades podemos esperar para essa nova edição, o que é que ela vai trazer de diferente, as fases das edições regionais de qualificação e assim por diante. Quais são as startups que podem se inscrever e o que esperar dessa nova edição aí, associada aí, que eu sei que é Logitex? O Batalha, ele usa a analogia da luta, e assim como na luta, Rodilson, a gente tem as categorias. Então, a gente não vai duelar banana com mexerica. Cada uma na sua categoria. Então, a gente tem aí as categorias, fintech, agro, health, logística, mobilidade. A gente tem as nossas categorias, né? Muito bacana. E uma coisa legal que vale para você que tem uma startup e aceitar o desafio de vir participar com a gente do Batalha, são os prêmios. Além de um contrato de R$1 milhão em aceleração, que vai dar aí já muda a sua valuation. Então, quando você entra na aceleração, e isso o pessoal precisa entender. Tem um livro do John Kepler que fala sobre equity, poder do equity. Cara, equity é tudo. Você precisa valorizar o teu negócio. Aquela história, Rodilson, de que o ouro do dono engorda o boi, você já ouviu essa? Essa pelo menos sim. O ouro do dono engorda o boi, cara. Agora, por quê, cara? Por quê que o Nubank vale o que vale? Quem gostaria de ter um pedacinho de equity do Nubank? Não é? É igual quando você fala as grandes marcas, né? Se você tivesse investido lá atrás numa empresa e assim por diante, onde você estaria bem. O Nubank é uma referência hoje para todas as startups. O Nubank é hoje a maior startup do Brasil, uma das maiores do mundo, está entre a top 10 de startups mais valiosas do mundo. Brasileira, nasceu aqui no Brasil, cara, show de bola pra gente. A gente tem essa síndrome de vira-lata, de não sei o quê. Caramba, as startups brasileiras estão entre as mais valiosas do mundo. E o que faz uma startup ser valiosa? Principalmente os processos de aceleração. É quem participa da startup. Então, quando uma startup ela participa do Batalha aqui com a gente e ela cede um equity para nós, ela deixa um pedacinho pra gente. O que a gente faz com esse pedacinho dessa startup? A gente concentra um network poderoso para bombar essa startup. Então, ela passa a ter acesso à mídia, ela passa a ter acesso a mentores altamente qualificados, ela passa a ter acesso a um networking corporativo gigantesco,
ela passa a ter acesso a financiamento, a funding dos maiores grupos de investidores do Brasil. Então, na segunda temporada, a gente vai dar R$1 milhão em aceleração para a startup vencedora. Ela vai numa missão lá para o Vale do Silício, patrocinado pela Startse, que vai estar com a gente aqui na segunda temporada do Batalha. Então, uma semana na imersão no Vale do Silício, fazendo conexão com o principal ecossistema de startups do mundo. Ela vai ter uma due diligence, que é uma validação dos dados dela pela Ernst Young, que é a EY, principal consultoria de negócios do mundo, que vai validar, olha, essa startup vai passar, vai ter acesso aos principais fundos de investimento do Brasil, inclusive o Bossa Nova, com o João Kepler, que vai estar com a gente na segunda temporada, com o fundo de investimento do Janguier Diniz, que é um fundo que tem alguns bilhões de reais aí para investir em startups. Então, a gente vai dar acesso a essas startups ao que tem de mais incrível desenvolvimento. Fora mentorias com o Fernando Seabra, que está com a gente, confirmou hoje a participação aqui na segunda temporada do Batalha, com o pessoal do Sai do Papel, que é uma das principais aceleradoras do Rio de Janeiro, que, por exemplo, fornece a metodologia para Campus Party e diversas outras aceleradoras. Então, quando a startup participa aqui com a gente do Batalha, ela tem acesso a um ecossistema assim, absurdo de vantagens para que o negócio dela passe a valer mais. Então, se uma startup entrar aqui valendo R$1 milhão de valuation, 2, 3 milhões, ela multiplica o seu valuation em algumas vezes por participar. Fora do game para quem estiver em casa, que aí vai ser a parte bacana, a parte do show, que vai ter porrada o tempo inteiro. A gente vai ter um pouquinho de glamour, então algumas startups vencedoras vão ter jantares especiais em lugares bacanas aqui de São Paulo. A gente vai ter conexões poderosas com influenciadores. Então a segunda temporada ela vai sair daquilo que foi a primeira, no tocante a ter uma exposição muito maior para as startups, conexões poderosas, premiações incríveis. Olha, gente, só você ter a assinatura da Ernst Young no projeto da startup, já valoriza demais o projeto. Então, o que eu posso falar por enquanto é isso, tá? Para a gente poder já ir dar esse start. E fica o desafio para as marcas. Você está assistindo a gente aí e é da área de logística, quer desafiar a sua marca. Traz um desafio aqui para as startups. Marcas como L'Oréal, Philips, TNT, Lenovo, as principais marcas do Brasil e do mundo que estão conectadas com a inovação estão subindo no ringue do batalha das startups. E qual que é o desafio para a marca? Falar que você é inovador é fácil. Falar que você apoia a transformação digital, o empreendedorismo é fácil. Eu quero ver subir aqui no ringue do batalha e contribuir com as startups. Porque o que a gente faz aqui, Rodilson, é muito legal, é que a gente dá oportunidade para as marcas se conectarem com as startups e fazer transferência de conhecimento. Então, é muito valioso. Eu tive um depoimento do presidente da Philips, Brunoro, aqui no Brasil, e ele subiu no ringue, relacionou-se com as startups, deu mentorias, deu umas raladas escovadas nas startups, e ele deu um feedback maravilhoso. Ele falou assim, cara, que incrível foi essa conexão de apoio com o ecossistema de startups. Ele falou assim, eu estou saindo daqui rejuvenescido, porque eu tive a oportunidade de conectar com o ecossistema vibrante das startups. Então, o pessoal da área de inovação adora, porque eles podem trazer cases, desafios, pode aproveitar o pipeline das startups que participam com a gente para colocar os desafios que eles têm nas corporações, porque vale a pena falar sobre isso, Odilson, não sei se você sabe ou não, mas por que uma empresa quer estar perto de startups? Vamos falar aqui da L'Oréal. Por que a L'Oréal quer participar do Batalha? O que você acha? Eu acho que principalmente porque a empresa ela quer expor a marca, né? Quer dar conhecimento, dar a entender a tua marca, e a startup é a empresa que talvez ela vai ter uma projeção de crescimento ali acelerado muito grande e vai trazer essa marca junto com ela. Eu não devia, mas vou contar para você aqui o principal segredo, tá? Bora lá, Itaú comprou a Zup por R$500 milhões. Via Varejo adquiriu a Reseller, passou aqui no Batalha das Startups uma fortuna que não foi revelada os valores, mas foi, eu sei, uma grana violenta. Nuvem Shop, que estava aqui com a gente, recebeu um aporte de R$500 milhões. Olha só, as grandes marcas, o Localweb, parceiro aqui da gente, comprou 16 startups recentemente, 10 depois do IPO. O que essas empresas grandes querem das startups? Veja bem, a verba de P&D, que é para pesquisa e desenvolvimento, é um dinheiro caríssimo para a empresa. Tudo bem, tem isenção fiscal, algumas coisas tributárias, porém, é difícil você implementar uma área de P&D, desenvolvimento, que você consiga agregar diversidade hoje que uma marca precisa para agregar num produto, num serviço ou num processo interno. Quando a marca ela vai para o ecossistema de startups, ela tem um mundo de oportunidades
e de empresas muito ágeis que aceitaram desafios de determinados segmentos e são especialistas em resolver problemas com pouco dinheiro. Porque startup é isso, tá? Não pense você que tem muito dinheiro para startup. Não tem, não. Os caras têm que dar nota em gota d'água, tirar leite de pedra. Dito isto, o que uma grande marca quer ao se aproximar de uma startup? Quer comprar. Ela quer que a startup resolva o problema dela. E o melhor caminho das empresas, olha, o que eu estou te falando aqui, ó, o melhor caminho para uma grande marca se relacionar com as startups é através de aceleradoras. Por isso que a gente tem lá o InovaBrá, por isso que a gente tem o Cubo, por isso que a gente tem a ACE e tantas outras aceleradoras. Por isso que a gente tem um distrito, porque são ambientes onde as startups estão e a marca vai, se aproxima desse ambiente, coloca os desafios e contrata as startups ou compra as startups. Por isso que a Porto Seguro tem lá a aceleradora dela. E várias outras empresas grandes, elas montam aceleradoras. Elas não conseguem mais sozinhas, até porque elas não podem errar. Então imagina se uma farmacêutica lança um projeto e esse projeto dá na água. Isso derruba o faturamento dela, arrebenta com a avaliação dela na bolsa perante os investidores. Ela não pode ter fracasso, ela só pode ter sucesso. Então, quando uma marca se aproxima de um projeto como Batalha das Startups, eu falo que aqui é um combo. São 3 coisas que a marca tem. Em primeiro lugar, ela tem mídia, porque eu sou um programa de TV, eu sou um reality show. Então, ela pode mostrar para a sociedade, para os acionistas, ela pode mostrar para os seus consumidores que ela está engajada com o mundo de startups, de inovação, que ela é uma marca jovem, que ela apoia o empreendedorismo e tudo mais. Então, eu dou uma entrega de mídia, número 1. Número 2, eu dou a essa marca a oportunidade de desafios, que a marca traz para as startups aquilo que são as necessidades dela. Então, a empresa de energia coloca aqui no ringue das startups para que elas resolvam determinada situação. Então, eu crio a oportunidade das marcas se conectarem com as startups para resolver os seus problemas. E, em terceiro lugar, eu junto a fome com a vontade de comer, né? Porque é muito mais barato a marca adquirir uma startup através aqui do nosso programa, do nosso ecossistema, do que ela por conta própria ficar achando startup no mercado, que é um processo caríssimo. Não pense você, se uma empresa pagou não sei quantos milhões, 100 milhões, 300 milhões, 200 milhões numa startup, o processo não foi só aquele dinheiro que ela pagou para a startup. Tem um processo de consultoria, tem o do Hunter, tem o processo de compliance, tem um monte de custos que houveram ali e que não foram divulgados na mídia. Foi divulgado na mídia só o quanto que ela pagou naquela startup. Então, eu barateio todo esse processo, eu dou dinamismo para esse processo e eu dou uma entrega, porque além da gente ter um pipeline pujante de captação de startups, eu tenho também, em segundo lugar, a oportunidade das empresas, as marcas, terem esse combo, né? Que é o mídia, desafios e possibilidade de ter equity dessas startups através de M&A, que a gente chama, né? Que são as fusões e aquisições. E tanto as marcas e as startups, por exemplo, que querem participar da segunda temporada, né, da Batalha das Startups, o que é que elas precisam fazer? Me liga aí, ó. Brincadeira, gente. É só entrar no site do Batalha, tá? Tá bem facinho. A gente tem lá o site batalhadastartups.com ou pelas redes sociais. Aqui, inclusive, dá uma moral pra mim aí, né, gente? Me siga aí nas redes sociais, no Instagram, você que tá aqui no LinkedIn. É só dar um oi pra gente aí. Hoje tá super fácil. Antigamente a gente tinha que, me liga no 02 14 1806, lá o telefone do Bozo, lá, lembro até hoje esse telefone que ficou guardado na minha infância. Então, ó, liga para mim aqui, através das redes sociais, a gente consegue se conectar com muita facilidade. Fica aí o desafio também para você, Rodilson, viu? Vai subir no ringue ou vai jogar a toalha? A gente tem uma área de logística aqui, velho. Vem com a gente. Tem o nosso brother aqui, Eurico Cesarino, que é nosso parceiraço, fala aqui da parte de logística. Está aberto aqui para você também participar com a gente. Vai ser um grande prazer tê-lo aqui conosco. Quero, né, aproveitar e parabenizar você por... Falei pra caramba, hein? Paz, aproveitei lá, veio a égua, como diz lá no interior. Eu deixei você falar, já que você falou no início que você queria falar bastante, contar um pouquinho da sua história, acho que foi bastante interessante deixar você falar e trazer esse conteúdo. Só lembrando, pessoal, ó, batalhadastartups.com. Basta você entrar no site aí que tem à disposição como que vocês entrem em contato. Quer você seja uma startup que quer usufruir de todo esse contexto associado a tudo que o Reginaldo falou, aceleração, marcas, mentorias, como ele falou um pouquinho da validação da Ernst Young, imersão no Vale do Silício, ter acesso a equity, mídia e assim por diante. Então tá aí, você entra no site, ou você que é empresa, né, que quer também fazer parte de tudo isso, né, empresa, marca, que quer se associar e colocar o seu brand nesse projeto, também entra no site, entra em contato. Como a gente viu aí, é o primeiro reality show, como a gente falou bem no início, né, primeiro reality show que traz Batalha Startup, que estreou aí o ano passado, em 2020, que foi um sucesso, né, como ele falou, 17 marcas, e provavelmente esse ano vai ser
muito mais sucesso. Então, Reginaldo, para finalizar, acho que para a última pergunta, né, relacionada às perspectivas, uma vez que você sabe que já se vão 3 anos, você contou toda a sua trajetória, contou toda a sua história, né, diversos episódios, inúmeras entrevistas, o que a gente pode esperar não só para o Batalha de Startup, mas para o Inova, renovação, você como empreendedor pretende se renovar, né, dentro desse contexto para os próximos anos, para que você consiga entregar cada vez mais e transformar em realidade aquele seu input inicial de transformar a vida das pessoas através de tudo que você está fazendo? Bom, a gente está andando, tá? Sabe onde a gente quer chegar, mas a gente quer chegar mais longe ainda. Então, uma das metodologias de startup, a gente fazer assim as nossas sprints, né? Você coloca ali um desafio e vai buscar aquele desafio. Então, o desafio agora é fazer uma segunda temporada incrível, mais digital do que só televisiva, né? A primeira temporada a gente focou só na TV, essa a gente quer fazer um barulho no digital, quer envolver cada vez mais aí quem fala de negócio no Brasil. E o meu propósito é que todo brasileiro saiba que existe o Batalha das Startups. Você pode não gostar, pode não assistir, entendeu? Aí você sabe que a gente existe. Isso que é o importante. O Brasil precisa saber que tem uns doidos que falam de startup, que tentam traduzir, né? Uma das apresentações que você fez no começo foi que eu sou um tradutor de negócios complexos, isso é verdade. Então a gente tem esse propósito aqui de explicar para vocês aí por que a Anitta estava no Nubank, está no Nubank agora, por que uma startup de repente só dá prejuízo e vem e recebe dinheiro, e tem empresa aí que está redondinha e não sai daquilo lá, não sai do 0 a 0. Então a gente tem esse desafio aqui. Então o que eu quero é que o Brasil inteiro saiba o que a gente faz, que as pessoas possam cada vez mais ter contato com esse ecossistema de startups, seja para abrir uma startup, seja para consumir os produtos e serviços de startups, que geralmente são mais eficientes do que empresas tradicionais, seja para investir em startups. E aí vem uma grande novidade, porque investir em startups no Brasil, agora com o marco, né, o novo marco legal das startups, melhorou pra caramba, liberou muitas formas de você participar de startups. Então aí tem crowdfunding, tem as bolsas que estão sendo criadas para startups, tem investimento em startups através de criptoativos que está para ser lançado aí. Então assim, não fique de fora desse mundo, pelo amor de Deus. O conselho que eu dou final para a gente terminar é: eu vou transformar a forma como as pessoas investem em startups. Eu quero ser o Silvio Santos das startups. Gente, pega seu dinheirinho suado e invista em startups. Sabe por quê? Para a gente encerrar. Quando você investe em uma startup, você está investindo em tecnologia, em inovação, em geração de empregos, um Brasil melhor. Eu quero finalizar com uma provocação. Todo mundo quer tributar a riqueza. Todo mundo, o rico tem que pagar mais imposto. Não vou entrar nesse mérito. Eu não acho que o rico tem que pagar mais ou menos imposto. Na verdade, eu não estou nem aí com o imposto que o rico paga. Eu estou preocupado em que cada um de nós tenhamos a nossa riqueza. Porque é uma merda quando eu fico olhando e achando que eu tenho que tirar do rico para dar para o pobre. Ou que eu tenho que fazer isso, aquilo. Cara, não tem nada disso. Eu nasci numa família pobre. Eu estou ralando pra caraca para construir a minha história. Eu não quero depender do governo. Eu não quero depender de ninguém. Eu quero depender do meu talento e da minha condição de gerar o meu sucesso. E que a gente possa ter no Brasil a condição, não de dar só para as pessoas um bolsa isso ou bolsa aquilo, que eu acho que tem que dar mesmo, tem que apoiar, tem que ter esses projetos sociais. Acho que a gente tem que ter cada vez mais esse incentivo. Mas o melhor dinheiro que uma pessoa pode ter na vida dela é o dinheiro que ela produz do seu trabalho. Porque o dinheiro que você tem do seu trabalho é um dinheiro que nunca vai acabar. É só você trabalhar mais um pouco. Então, que essa mensagem final seja essa. Hoje está em todos os jornais a polêmica. 1% das pessoas detém 50% da riqueza do Brasil. Fato. Estatisticamente provado, pesquisa aí, é só olhar lá no mercado, você constata isso. Meu desafio aqui não é falar com esse 1%. Parabéns para você. Meu desafio aqui é falar com os outros 99%. Para de ficar metendo pau no 1% e cuida da tua história. Crie algo, invente algo, transforme a sua vida, transforme a sua história. Queira você gerar riqueza para você, o país. Você não pode escolher nascer numa família rica, mas a sua família pode ser rica a partir de você, porque você vai lutar contra as estatísticas, vai encontrar caminhos e vai transformar aquilo que você faz bem, aquilo que você tem talento, aquilo que você tem aptidão. Eu também acredito, Rodilson, que todos nós nascemos com talentos e com dons, cara. Não tem ninguém, mas ninguém, nenhuma pessoa no mundo que nasceu sem algum talento, sem algum skill, né? Uma palavra bonita, sem skills. Você tem uma skill, você tem um talento. Use esse raio desse skill, aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta, para gerar riqueza para você. Beleza? É isso, gente, ó. Beijo no coração. Daqui a pouco, 15 para meia-noite, tem Nova 360 lá na Record News. Valeu, Rodilson. Beijão, meu querido.
GuiaCast teve a honra de receber, como falamos, o nosso Silvio Santo das startups, Reginaldo Pereira, apresentador de televisão e idealizador do programa Inova 360 da Record News, onde falamos um pouquinho aí da batalha das startups, principalmente essa segunda edição, que promete, tá bom? Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais, e se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com o Reginaldo Pereira, que te envia um GuiaCast abraço. Então, mais uma vez, a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.